Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante até ao coração do Antigo Egito, para desvendar um dos mistérios mais persistentes e intrigantes da história. Não, não estamos a falar de como as pirâmides foram construídas, mas de algo talvez ainda mais enigmático, o chamado Dendera Light, ou a luz de Dendera. Preparem-se, porque o que vamos explorar hoje desafia a nossa compreensão da tecnologia antiga e levanta questões que os cientistas ainda lutam para responder. Tudo começa no Templo de Hathor, em Dendera, um dos complexos de templos mais bem preservados do Egito. Nas paredes de uma cripta subterrânea, escondida da vista do público durante milênios, existe um baixo relevo que tem confundido e fascinado egiptólogos, engenheiros e teóricos desde a sua redescoberta. A imagem é surreal. Figuras egípcias seguram o que parece ser uma enorme lâmpada ou bulbo de vidro. Dentro desse bulbo, uma serpente sinuosa emerge de uma flor de lótus, estendendo-se por todo o comprimento do objeto. O bulbo está ligado por um cabo a uma caixa, que muitos interpretam como uma espécie de gerador ou bateria. Debaixo de tudo, um pilar Djed, o símbolo egípcio de estabilidade, parece apoiar toda a estrutura. Então, a grande questão é: o que é isto? Seriam os antigos egípcios, há mais de 2000 anos, detentores de um conhecimento avançado sobre eletricidade? Poderiam eles ter criado uma forma primitiva de iluminação elétrica? A semelhança com os tubos de Crookes, um tipo de tubo de descarga de gás desenvolvido no século XIX e que foi um precursor das lâmpadas fluorescentes e dos tubos de raios-x, é simplesmente impressionante. O formato do bulbo, o filamento em forma de serpente e o cabo ligado a uma fonte de energia, tudo parece demasiado familiar para ser uma mera coincidência. Os defensores da teoria da paleoeletricidade argumentam que esta é a prova definitiva de que os antigos possuíam tecnologia muito mais avançada do que a história oficial nos conta. Eles apontam para a ausência de fuligem nos tetos de túmulos e templos. Se os egípcios usavam apenas tochas e lâmpadas a óleo para trabalhar em espaços fechados e escuros, onde está o rastro de fumo preto que inevitavelmente se acumularia? Alguns túmulos, como o de Nefertari, têm pinturas incrivelmente detalhadas e coloridas que teriam exigido uma fonte de luz brilhante e sem fumo para serem executadas. A luz de Dendera seria a resposta perfeita para este enigma. A serpente dentro do bulbo representaria o plasma ou a descarga elétrica, e o pilar Djed atuaria como um isolador. Além disso, há o mistério da bateria de Bagdade, um artefacto encontrado perto do atual Iraque, datado de cerca de 250 n.Cr. Consiste num pote de barro com um cilindro de cobre e uma barra de ferro no interior. Quando preenchido com um eletrólito como sumo de uva ou vinagre, pode gerar uma pequena corrente elétrica. Embora a sua voltagem seja baixa, vários destes potes ligados em série poderiam ter sido usados para galvanoplastia ou, quem sabe, para alimentar um dispositivo de iluminação de baixa potência. Será que este conhecimento se estendeu até ao Egito? A ideia de que diferentes culturas antigas partilhavam segredos tecnológicos é absolutamente cativante. No entanto, a comunidade científica e a maioria dos egiptólogos permanecem céticos, e por boas razões. Eles oferecem uma explicação muito mais simbólica e mitológica para os relevos de Dendera. Segundo a interpretação convencional, a imagem não representa tecnologia, mas sim a cosmologia egípcia e o mito da criação. A flor de lótus é um símbolo poderoso do nascimento e da criação no Egito Antigo. A serpente que emerge dela é uma forma do deus Harsontus, associado ao sol nascente. O bulbo seria, na verdade, o útero da deusa do céu, Nut, ou a própria abóbada celeste, da qual o sol nasce todas as manhãs. A imagem, portanto, não seria um diagrama técnico, mas uma representação poética do primeiro nascer do sol,
um evento de importância fundamental na religião egípcia. O pilar de Gedi, em vez de um isolador elétrico, é interpretado como a espinha dorsal de Osíris, o deus do submundo, simbolizando estabilidade e ressurreição. A sua presença reforça o tema da renovação e do renascimento, que é central para o mito. Quanto à falta de fuligem nos túmulos, os egiptólogos argumentam que os egípcios eram mestres em usar espelhos de cobre polido para refletir a luz solar para o interior das câmaras. Para trabalhos mais profundos, eles poderiam ter usado lâmpadas a óleo de alta qualidade com sal, que produzem muito pouca fumaça, ou simplesmente limpavam os tetos periodicamente. E aqui é onde o debate se torna realmente intenso. De um lado, temos uma imagem que se parece espantosamente com um dispositivo elétrico moderno. Do outro, temos uma explicação mitológica profundamente enraizada na cultura e na religião egípcia. Qual delas está correta? A verdade é que não sabemos ao certo. Não foi encontrado nenhum artefato físico que corresponda ao Dendera Light. Não há lâmpadas de vidro, nem cabos, nem geradores. Tudo o que temos são estes relevos misteriosos, abertos a múltiplas interpretações. Mas vamos pensar um pouco mais sobre isso. E se ambas as interpretações tiverem um fundo de verdade? O pensamento egípcio era profundamente simbólico. Eles não separavam a ciência da religião como nós fazemos hoje. Para eles, o universo físico e o mundo divino estavam intrinsecamente ligados. Talvez a imagem de Dendera seja exatamente isso, uma representação de um fenômeno natural ou de uma tecnologia primitiva, mas descrita através da linguagem da mitologia. Talvez eles tivessem descoberto alguma forma de eletricidade estática ou bioluminescência e a tivessem interpretado como uma manifestação divina, retratando-a com os seus símbolos sagrados. A serpente, por exemplo, não é apenas um símbolo do Deus Sol, mas também uma representação de energia, poder e perigo, tal como a eletricidade. O pilar Djed, como espinha dorsal, representa a estrutura e o suporte, algo que um isolador técnico também faz. É possível que os sacerdotes cientistas do templo de Hathor estivessem a codificar o seu conhecimento secreto numa linguagem que apenas os iniciados pudessem entender, misturando ciência e espiritualidade de uma forma que nos é difícil de compreender hoje. Este é o fascínio do Antigo Egito. Quanto mais descobrimos, mais percebemos o quão pouco sabemos. Eles eram astrônomos, matemáticos e engenheiros brilhantes. Construíram monumentos que ainda hoje nos desafiam. Seria assim tão improvável que tivessem tropeçado em princípios de eletricidade e os tivessem explorado à sua maneira? O segredo da luz de Dendera permanece trancado nas criptas subterrâneas e na mente de um povo que desapareceu há milênios. É um quebra-cabeças que a ciência moderna ainda não conseguiu resolver de forma definitiva, deixando-nos a imaginar as maravilhas e os segredos que ainda podem estar enterrados sob as areias do tempo. O que vocês acham? Seria uma lâmpada antiga ou um símbolo mitológico? Deixem as vossas teorias nos comentários abaixo. Adoraria ler o que vocês pensam sobre este mistério. É um daqueles tópicos que nos fazem questionar tudo o que pensamos saber sobre o passado. Obrigado por se juntarem a mim nesta incrível viagem ao Egito. Se gostaram deste vídeo e querem mais mergulhos profundos em mistérios históricos e científicos, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos episódios. Até a próxima, pessoal!